Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superit Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Maria Helena Campos Pereira. É um prazer, Maria Helena. Prazer é meu, Toninho, estar aqui com você neste momento. Boa noite aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui hoje Maria Helena, falando com você. Para quem não a conhece, né, ela foi supervisora, né, do ensino, supervisora do Estado na área de educação, né, durante muitos anos. Supervisora foi regional. Professora da Univale. Sim, por 10 anos. E faz parte da Academia de Letras. Sim, faço parte da Academia de Letras. Você, Maria Helena, foi professora de matemática, né? Não, metodologia da matemática, que é o como ensinar matemática, né? Eu trabalhei na Univale com as metodologias da matemática, metodologia também da língua portuguesa, por causa da pedagogia que a gente estudou as matérias pedagógicas, né? Então, essas matérias direcionam para vários cursos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em matemática, Maria? Não gostam? Pessoas não gostam de matemática? Eu creio que mais é medo da matemática, porque nos tempos anteriores, né, a matemática ela era vista como um bicho de 7 cabeças, até os professores também amedrontavam os alunos, né? Mas eu creio que é por isso. Não é por falta de bons professores, não? Pode ser também, né? A didática do professor para ensinar a matemática é muito importante. Antes era uma didática muito a ferro e a fogo, vamos dizer assim, com palavras mais comuns, né? E o aluno acabava ficando com medo, não aprendia muito. E hoje nós já temos assim, vários recursos didáticos, né, que ajudam mais o aprendizado da matemática. Eu acho que a didática é fundamental, né? Para tudo. As pessoas não sabem ensinar as mínimas coisas, entendeu? Então, a didática é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, né? Os recursos didáticos hoje, a interação com o ambiente, tudo isso faz o aprendizado. Se ganhasse na loteria, entendeu? Eu ia fazer um programa só para ensinar professores a ensinar, entendeu? A didática. Que bom. Ô, Maria Helena, você também foi supervisora, né, na área da Secretaria de Educação, né? Trabalhei por 15 anos na Superintendência Regional de Ensino, que antes era a Delegacia Regional. E, paralelo a esse trabalho com a Superintendência, eu também comecei na Univale como professora de metodologia, de políticas públicas. E assim foi um aprendizado muito grande. Como supervisora na Delegacia Regional de Ensino, que hoje é superintendência, nós trabalhávamos com 48 municípios, né? Hoje, alguns municípios já foram desmembrados, mas a nossa vida era uma correria como supervisora de educação. Na época do Projeto Alfa, nós visitávamos os municípios para trabalhar com os professores, né? Orientar como poderia ser melhor o aprendizado. Na época também do processo fônico de alfabetização. Antes era silábico, depois veio o fônico. E aí, depois eu saí. Você tem uma vasta experiência de educação, então? Graças a Deus. Quantos anos de... Mais de 30 anos, Toninho. Ô, Maria Helena, como é que... Mas não pergunta a idade. Não, a idade não. Como é que está a educação hoje? Em relação... Melhorou, piorou, o que... Olha, eu creio que muitas coisas melhoraram. Mas a questão, por exemplo, da universidade, a universalização do ensino hoje, deixa muita coisa a desejar,
principalmente depois da pandemia, os alunos entenderam que poderia estudar online. Esse EAD, né? Ensino à distância. Alguns alunos, não vamos generalizar, né? Aprendem com muita qualidade esse trabalho aí online. Mas eu creio que tem muitos alunos que deixam o trabalho para outras pessoas ajudarem. Então, assim, é difícil falar, sabe, Toninho? Mas a educação é um constante aprendizado, né? A gente tem que estar constantemente aprimorando o nosso trabalho. É porque eu fui professor também e ficava impressionado com a questão da cola, né? Tem aquele ditado, quem não cola não sai da escola, né? Mas colar também ajuda no aprendizado, você sabia? Eu sei. Você acaba fazendo as colinhas e depois você vai aprendendo com a própria cola. Eu formei em Ciências Econômicas, escutei. E tinha um colega de escola, péssimo aluno, é o cara mais rico da turma hoje. É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, a educação evoluiu muito, né? Claro. A partir do Covid, com ensino à distância, né? Então. Hoje, com a inteligência artificial, como é que você vê isso aí? Olha, a inteligência artificial ela é muito interessante. É muito boa. É uma ferramenta. Mas é uma ferramenta que contribui também para que o aluno não faça o trabalho por conta própria. Se a gente utilizasse se a gente utilizasse a inteligência artificial para aprimorar o trabalho, para te ajudar, para enriquecer, né, o conteúdo. Então, seria muito interessante, mas tem aluno que copia o trabalho por inteiro da inteligência artificial. E aí o aprendizado fica a desejar. Eu vejo dessa maneira. Mas eu vejo que a virtualidade é muito importante. Eu, por exemplo, eu fiz alguns cursos também virtuais. Eu creio que para a minha vida foi muito importante. Você fez alguma EAD? Fiz alguns cursos, né, de desenvolvimento, de capacitação, de melhoria do processo, né, de aprendizagem. Maria Helena, outra coisa, você é da Academia de Letras, não é isso? Sim. E essa parceria que a gente tem com a academia é no sentido de divulgar os autores, incentivar a leitura. Como é que o povo está lendo pouco, né? Como é que você enxerga isso aí? Os meus filhos falam comigo, mãe, você lê tudo que a gente precisava ler. Ah, já leu. Eles não precisam ler mais. Eles acham que eu faço tudo que eles poderiam fazer e que não querem, né? Não gostam muito, leem fragmentos, né? Eu tenho um irmão que fala assim, Nena, me chama de Nena. Eu sempre faço algumas trovas que são aqueles versos com o quarteto, né? Com 4 versos. E sempre publico no meu WhatsApp. E o meu irmão fala assim, esses versinhos seus é fácil para ler. Mas aqueles textos grandes nem precisa publicar, que eu não leio. Então o povo parece que tem preguiça de ler. Não leem coisas longas, né? Não leem coisas longas. Eu conversava aqui com o Walter Andrade, que tem uma série de livros, tudo pequenininho, tudo... Realmente, eu leio muito, entendeu? Mas acho, às vezes, pesado um livro de 70 páginas. 700 páginas, né? Então, para você ler um livro assim de 700 páginas, primeiro você tem que ler a introdução, depois vai lá na conclusão para você ter uma ideia, né? E você não tem que ler o livro todo de uma vez. Vai lendo os fragmentos que te interessam e acaba que no final você consegue ler o livro todo. Eu faço dessa forma. Porque para você pegar desde o início a leitura,
Alguns dizem que fica uma leitura fragmentada, mas se você ler as partes que te interessam mais, isso te motiva a ler as outras, as outras partes. Eu leio muito e leio dessa maneira. O que você está lendo de bom? Agora, eu li demais, foi Castro Alves esses dias. Castro Alves. Castro Alves. Maria Helena, Ele é o meu patrono. Nós vamos falar hoje aqui com a professora Maria Helena sobre Castro Alves, mas antes de falar, eu vi esses dias uma coisa interessante sobre... Falava-se que a mãe tem que ler para as crianças pelo menos 3 vezes por semana. É muito importante. O livro infantil, entendeu? Então, é muito importante que as mães leiam para os filhos, para eles entenderem, né, o exemplo de mãe enquanto leitora. Então, se a mãe não lê, qual é o exemplo de leitor que você pode estar passando para os seus filhos? Então, a mãe é importante ela ler, discutir, questionar. Eu tenho uma netinha de 4 anos, hoje ela já vai lá na minha estante, pega os livros e me pede para ler. Às vezes ela fica lendo as gravuras do livro e entendendo a história. Então é importante mesmo que a criança não saiba ler, mas ela vai lendo as figuras e isso vai incentivando e motivando a leitura da criança. Interessante, né? É muito interessante. Eu vi há pouco tempo também uma pesquisa sobre hábito de leitura, e falando que a chave da leitura é a mãe, entendeu? A mãe realmente é exemplo de vida para as crianças, né? Maria Helena, nós vamos falar hoje sobre Castro Alves. Castro Alves. Qual que é a importância do Castro Alves na literatura? É porque é o seguinte, há pouco tempo atrás, nós fizemos um trabalho para divulgar as ruas de Valadares. Uhum. E você sabe que tem uma rua Castro Alves em Valadares, né? Sim. E nós perguntamos, ninguém sabia quem foi Castro Alves. Então. E todo mundo sabe, conhece a música do Caetano Veloso, né? A Praça é Nossa. Uhum. Então, Toninho, Castro Alves, antes de falar da importância dentro desse contexto, eu gostaria de falar quem foi Castro Alves, né? Primeiro, ele era um baiano, foi dramaturgo, poeta, advogado. Ele nasceu em Muritiba. Na verdade, ele nasceu em uma fazenda Cabaceiras, em Muritiba, perto de Curralinhos. Isso hoje, na Bahia, né? Na Bahia. Hoje emancipou com o nome de cidade de Castro Alves. Ele nasceu em 1847, viveu apenas 24 anos. Muito novo, né? Muito novo, muito novo. Ele adquiriu uma tuberculose aos 17 anos, descobriu que ele tinha uma tuberculose, né? E essa doença foi agravando e acabou que ele morreu aos 24 anos, em 1871. Morria-se muito de tuberculose, né? Morria-se muito de tuberculose na época. Não tinha tanto avanço, né? Não tinha antibiótico, Não tinha antibiótico. Castro Alves foi um poeta conhecido, assim, na verdade, mundialmente, né? Ele estudou Humanidades no Colégio Baiana, estudou em Recife, Pernambuco. E a importância dele, ele foi da terceira geração do romantismo no Brasil, que é uma geração também chamada de condoreira. De condor? Condoreira, de condor, né? Por que condoreira? Porque a poesia era uma poesia fortemente engajada de caráter social e político, né? Essa geração condoreira também da terceira fase do romantismo, né? De 1870 a 1880,
ela foi voltada para a realidade do país. O destaque foi pela luta abolicionista. É porque foi uma época... ele com 20... Quer dizer, morreu com 24 anos, né? 24 anos. Ele devia ter, quando escreveu... começou a escrever? Ele começou a escrever aos 16 anos. Aos 16 anos. Em 1870, ele publicou seu primeiro livro em vida. Foi o único livro dele em vida, Espumas Flutuantes. É um livro que tem uma característica romântica, de muita paixão, de muita sexualidade. Próprio da idade, né? Próprio da idade. Ele teve um amor forte, né? Ele namorou com a Eugênia Câmara, uma portuguesa, poeta também. E ele teve esse caso assim com ela que foi muito forte na vida dele. Mas ela era 10 anos mais velha do que ele. Ah, é? Então foi um namoro muito questionador na época. Mas ele viveu um grande romance com a Eugênia. Diz que amor não tem idade, né? Amor não tem idade, Então, ele foi muito importante nesse combate às injustiças sociais, né? Ele defendeu também a república, porque na época vivia-se a monarquia, o governo era, né? E ele acreditava que a monarquia era um governo muito elitista, e ele acreditava que os republicanos poderiam melhorar o Brasil com essa defesa aí da injustiça social. Será que se ele estivesse vivo ele estaria decepcionado? Talvez ele teria contribuído muito mais, né? Porque com apenas 24 anos, o que ele fez em prol da abolição, das questões aí da escravatura, né? Da abolição da escravatura, tanto que 17 anos depois que ele trabalhou muito essa questão social e política, a princesa Isabel publicou a Lei Áurea, né? Quer dizer, foi muito perto das suas reivindicações, da sua influência. A influência dele foi muito grande na causa política e social. Ele escrevia os seus poemas, que eram publicados nos jornais da época, mas ele falava esses poemas em público, nos comícios, para motivar as pessoas, o leitor. Se declamava muito. Declamava muito, eram poesias assim com muitas hipérboles, né? Na minha época de escola, entendeu? Eu tinha um professor que ele tinha uma certa aparência com o Castro Alves, entendeu? Professor Belisário, não sei se você... talvez você não... Não lembro. Mas na época do Colégio Bituruna, um professor de português chamado Belisário, ele tinha o cabelo todo... E ele gostava de ser chamado de Castro Alves. O poeta dos escravos, né? Castro Alves, até hoje, ele é reconhecido no mundo inteiro, praticamente, como poeta dos escravos. Mas por que tanto prestígio assim? Porque ele foi um dos primeiros a ter coragem. Naquela época não era muito comum você apontar os erros, né, de um governo, por exemplo. Porque o governo, o monárquico era muito forte. Era muito forte. Então, e as pessoas vinham da África, né, os africanos vinham da África para a América nos navios negreiro, né? É tanto que ele escreveu uma poesia respeitada e conhecida, é uma das mais conhecidas, né, da época dele, Navios Negreiros. E nesse poema, ele denuncia os problemas sociais da época, os filhos da África, né, que vinham para a América, e ele fala da América, aliás, ele fala da África como se fosse uma pessoa, nos poemas dele, né? Ele personificou a África em seus poemas, denunciando a ruindade que faziam
com os africanos dentro dos porões dos navios. Muitos morriam e eram jogados ao mar. É tanto que quando ele escreveu, ele começa primeiro elogiando o mar, né, da beleza do mar. Depois ele começa a enxergar a ruindade que acontecia nos navios, e aí ele começou a denunciar, né, a escravidão do país. O Brasil era um país escravista na época. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos. Sim. A África, eles vinham com promessas, né, de uma terra maravilhosa, mas, na verdade, eles viveram momentos aterrorizantes no navio negreiro, né? Essa geração de Castro Alves, que é chamada de geração condoreira, é uma geração que esse termo condor, esse termo condoreira vem de condor, né? Que é uma ave da Cordilheira dos Andes, uma ave que voa alto. Então, por que geração condoreira, que foi a geração também da terceira geração do romantismo no Brasil? Porque o condor, ele simboliza o poeta que voa alto, que enxerga os problemas do povo lá de cima. Então, Castro Alves foi esse poeta que ele enxergava os problemas do alto. Então, isso é interessante. E aí ele denunciava. E ele foi influenciado por Victor Hugo, um francês, né, que também escreveu Os Miseráveis, era um francês assim de cunho humanista. Então ele foi um dos influentes na vida de Castro Alves, esse Victor Hugo. É tanto que a geração de Castro Alves, a geração condoreira, que é a terceira geração do romantismo no Brasil, ela também foi chamada de Hugoana. De quê? Hugoana, geração Hugoana. Por causa de Victor Hugo. De Victor Hugo, né? A influência dele com as obras de humanização. E esse poema do Castro Alves aí, sobre o navio negreiro, é um épico, né? Sim. Ele é considerado um dos poemas mais importantes, né, da vida de Castro Alves. É um poema de cunho social e político, que denunciou a escravidão no país. Por causa dos poemas de Castro Alves, além dele escrever Navio Negreiro, ele escreveu também Vozes da África e muitos outros. E justamente com esse cunho de combate à injustiça que os africanos, né, passavam nesses navios vindo para o Brasil. Ele foi o Camões brasileiro? Hein? Sim, pode ser que sim, né? Ele foi considerado um dos mais influentes poetas da época, né? O seu engajamento político foi também com o fim assim do egocentrismo. Antes dessa política social, os poetas escreviam muito sobre a paixão, o romance. E, inclusive, o primeiro livro de Castro Alves foi sobre o romantismo, né? Espumas Flutuantes. Eu até trouxe uma poesia dele. Você podia declamar para nós aí. Eu vou fazer alguns fragmentos aqui da poesia dele. Eu não sei toda de cor, mas tenho duas poesias. Uma é As Duas Flores, do poema, do único livro de Castro Alves que ele conseguiu publicar em vida, porque ele começou... Está dentro do romantismo. Dentro da Flutuantes, né? Dentro do livro Espumas Flutuantes. O livro Espumas Flutuantes, ele teve uma natureza, assim, amorosa, né? Então é composto de várias poesias, né? Várias poesias. São 54 poemas, o livro de Espumas Flutuantes. Eu escolhi As Duas Flores. E o outro é
Onde estás? Pode declamar um Pode, dá declama tempo? para nós. Então, as duas flores, né? Quer dizer, a Espumas Flutuantes é composto por 54 poemas e é um marco do romantismo brasileiro, que diz assim: as duas flores, de Castro Alves, são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, na mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol, unidas bem como as penas, as duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas, da tarde do frouxo véu, unidas bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai, quem pudera, numa eterna primavera, viver qual vive essa flor. Juntar as rosas da vida na mesma verde, na rama verde florida, na verde rama do amor. Então, como nós podemos perceber, é uma poesia romântica, né? Desse seu livro, que é um marco aí nesse momento aí de visão. Vamos pensar aí onde começa o aspecto político e social, basicamente termina o romantismo no Brasil, e quando ele escreveu esse Espumas Flutuantes, né? Essa poesia As Duas Flores, Castro Alves, ele usa a metáfora da natureza para auxiliar, para exaltar a cumplicidade humana, a harmonia e a simbiose perfeita entre duas pessoas, quando ele escreveu As Duas Flores. E ele escreveu também a outra que eu gosto muito, não sei se tem um que eu nós gosto temos muito. tempo. Vou pedir a você para depois declamar. Uhum. Pelo menos uma estrofe. Tá. Tem a outra dele também que está no livro Espumas Flutuantes. O nome dela é Onde Estás? Pode falar pelo menos um fragmento? Pode. Então, onde estás? É meia-noite e rugindo passa a triste a ventania, como um verbo de desgraça, como um grito de agonia. E eu digo ao vento que passa por meus cabelos fugaz, vento frio do deserto, onde ela está? Longe ou perto? Mas como um hálito incerto, responde-me o eco ao longe. Ó minha amante, onde está? Vem, é tarde. Por que tardas? São horas do brando sono. Vem reclinar-te ao meu peito, com teu lânguido abandono. Está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro. E tu não queres que eu fique solitário nessa vida. Mas por que tardas, querida? Já tenho esperado assaz, vem depressa. Estrela da tempestade, rosa nos ermos da vida, íris do náufrago errante, ilusão da alma descrita. Tu foste mulher formosa, tu foste, ó filha do céu. E hoje que meu passado para sempre morto jaz, vendo o fim da minha sorte, pergunto aos ventos do norte, ó minha amante, onde estás? Esse poema foi um dos poemas também que ele dedicou ao seu amor, né? Como é que chamava a moça? Eugênia Câmara. Eugênia Câmara. Creio que ele escreveu também para Eugênia Câmara, né? Diz que ele levou um tiro. Ah, sim, ele levou um tiro no pé esquerdo e esse tiro foi complicando e ele teve, aos 21 anos, ele perdeu o pé, né? Ele teve que operar esse pé, perder o pé, amputar o pé sem anestesia, aos 21 Nossa, anos. mãe.
3 anos antes da morte dele, ele já estava com tuberculose. A tuberculose dele foi detectada aos 17 anos. E aos 21 anos ele também amputa o pé. E aos 24 ele morre. Então, 3 anos antes de sua morte, ele amputou o pé esquerdo. Por causa de um tiro. Ele estava... Ô, Maria Helena, já aproveitando você, né? Tem aqui um que eu sempre gostei e você podia declamar para nós, Vozes da África. Ah, Vozes da África. Então, Vozes da África é um dos poemas também muito interessantes, né? Ele conversa com a África praticamente. Ele usava muita personificação. E ele vem conversando com a África, né? Denunciando os problemas, né? Que aconteciam na época. O poema diz assim: Deus, ó Deus, onde está que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus meu? Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas do haréns do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas de Hindustão. Você quer que declame o poema todo? Mete bronca. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio das areias, esgarrada, perdida, murcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus, clemente, não descubra no chão. Como o profeta em cinza e fronte envolve, vê-lo a cabeça no areal que volve, o siroco feroz, quando eu passo na Saara amortandalhada, né? Aí dizem, lá na África, embuçada no seu branco alboz. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível, pois o teu peito eterno, inexaurível de vingança e rancor? E que fiz, Senhor, que torvo crime eu cometi, jamais que assim oprime te gládio vingador. Então, ele está conversando com a África, né? Ele está cobrando, na verdade, ele considera que Deus estava devagar demais de estava apertando Deus, né? Estava apertando Deus. Deus estava devagar demais para responder às injustiças que estavam fazendo com os negros, com os africanos que vinham nos navios negreiros, né? Basta, Senhor, não vou ler todo, porque o poema é muito grande, mas tem um pedaço que fala: basta, Senhor, do teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito. Escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor meu Deus. Então, Vozes da África é como ele tivesse assim, cobrando realmente. Esse aqui também, gostaria que você lesse só a parte 4 aqui, né? É do é que ele fala aí do Navio Negreiros. Navio Negreiro, esse aqui é de Navio Negreiros, né? Só a parte 4 aí. A parte 4 de Navio Negreiro diz assim: era um sonho dantesco,
O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Olha só, ele escreve isso considerando que o brilho do navio negreiro se tornou uma desgraça, né? Com os açoites nos porões dos navios, muitos negros morreram. Nossa, mas deve ser um quadro... Um quadro terrível, né? E com isso, essa desgraça fez dele um grande poeta que defendeu os negros, né? E o aspecto social e político da sua poesia é justamente essa questão aí de defesa dos negros. É interessante que quando ele estudava no Recife, que ele veio para Salvador, ele encontrou no próprio terreno da família uma senzala com os instrumentos de açoite aos escravos. Então, o pai dele também era um desses senhores de engenho, né? Que tinha também um escravo ao seu lado. Mas ele denuncia. É tanto que os poetas da época... Vou te passar a poesia Navios Negreiros aqui. Os poetas da época, como foi a questão aí de Machado de Assis, ele considerou Castro Alves como poeta dos escravos e o poeta republicano, justamente por causa dessas causas aí, da defesa. Maria Helena, deixa eu te falar, o Salmo está indicando aqui que o tempo está... Está escutando? Nossa. Deixa eu te perguntar, é porque passa rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós já tivemos, né, no século XX, nessa época aí do Castro Alves, do Olavo Bilac, dessa turma toda aí de poeta, nós tivemos muitos poetas. Hoje não tem mais, não tem tanto poeta. Tem muitos poetas. Tem muito poeta. Tem muitos poetas, né? Lá na academia tem o José Gustavo. Tem muitos poetas. Eu também escrevo bastante, graças a Deus, escrevo bastante. Eu estou publicando agora um livro com 100 poemas inéditos, né? São 100 poemas inéditos, quer dizer, Espumas Flutuantes do Castro Alves foi 54, eu falei assim, eu estou escrevendo mais do que Castro Alves, na verdade. Mas ele foi um revolucionário, um abolicionista, né? Ele foi um republicano, artista. Mas deixa eu te perguntar poeta uma coisa. da mocidade. Mas nessa época tinha muita justificativa, tinha muitas questões políticas, não é verdade? Sim. De abolição, de república. Quer dizer, a coisa era, vamos dizer, quente, né? É. E agora? Os poetas, na verdade... Os poetas estão se inspirando em quê? No todo. A gente escreve sobre tudo, né? Sobre o contexto atual, sobre a política, sobre a história. Existem várias poetas que escrevem sobre tudo, né? Muita coisa. Mas Castro Alves foi um desses, né? Mas hoje, quem é que está, assim, mais contemporâneo, assim, que está marcando a poesia? Marcando a poesia? Não, marcante, são... tem tantos, Toninho. É? Tem tantos poetas, né? Eu vou lembrar agora, por exemplo, de Cecília Meirelles, né? Que ainda é... Essa de Queiroz, também marcante. Tem tantos poetas que não dá para lembrar, assim. Maria Helena, eu quero te agradecer. Que você tenha sucesso aí na sua poesia.
Obrigada. Tenha sucesso aí na... Você tá fazendo um livro, né? Infantil, que você falou? Estou com um livro infantil que já está para chegar, já está na fase de impressão. É um livro infantil muito interessante. Eu fiz inspirada na minha netinha. Como é que chama a sua netinha? A minha netinha é Manuela. Manuela? Mas ela que pediu para eu escrever... Manu. Ela que pediu para eu escrever o livro A Girafinha Dourada. É uma girafinha que eu tenho na minha casa e ela falou, vovó, faz uma poesia da Girafinha Dourada. Aí eu fiz o poema, publiquei num livro na Academia de Vitória e transformei agora num livro infantil. Que idade que ela tem? Hoje ela já está com 10 anos, mas quando nós escrevemos o poema, que ela me ajudou, ela tinha 7 anos. Isso aconteceu comigo, entendeu? A minha netinha de 4 anos me pediu para contar a minha história. Que legal. E eu acabei escrevendo a minha história. Então, eu isso aí. escrevo muito sobre a minha família, eu escrevo muito sobre a família, sobre a política. Eu faço versos com tudo. Escreve sua história. A minha história, quem sabe. Maria Helena, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer a Academia de Letras, principalmente a Bernadette, que tem o trabalho de agendar essas entrevistas. E muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho. É um prazer muito grande. Tem muita coisa que nós poderíamos falar mais sobre Castro Alves, né? Mas o tempo é curto. Tá certo. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente volta para ampliar. Muito obrigado, Maria Helena, e muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção. E até o próximo podcast. Okay.